A mensagem que Deus colocou, que Deus determinou que fosse ministrada a nós nessa noite, está no capítulo 10 de Romanos, do versículo 5 até o 13. Que diz o seguinte: Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Mas a justiça decorrente da fé assim diz: não perguntes em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos, porém se diz: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com a boca se crê para a justiça, e porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é Senhor de todos, rico com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém? Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade e o irmão Valdemar, né, Ivanês? Vamos expor o irmão. Falei, irmão, eu aceito o desafio, mas o senhor vai ter que orar dobrado. Eu acredito que ele orou. Irmãos, introduzindo a mensagem que o Senhor tem aos nossos corações nessa noite, cujo título é Justificados em Cristo, eu preciso só falar de forma breve sobre a intenção de Paulo a escrever essa carta aos romanos. A igreja em Roma, ela não foi fundada por Paulo. Ela foi fundada por um dos discípulos, não se sabe quem, porém ela foi fundada após a morte do Senhor Jesus Cristo, que os discípulos, se dispersaram. Então acredito que um dos discípulos foi até Roma e fundou a igreja ali. E Paulo escreve essa carta aos romanos para se apresentar aos romanos. Por quê? Porque Paulo tinha no coração o desejo de visitar aquela igreja. Por isso que Paulo escreve aos romanos. E ali ele se apresenta e mostra exatamente quem era ele, né? Porque dentro em breve ele iria visitar aqueles irmãos. E para entendermos melhor, irmãos, as palavras de Paulo aqui nesse pedacinho, nesses versículos, que diga-se de passagem que, de acordo com os estudiosos da Bíblia, esse texto, a partir do capítulo 9, são os versículos mais difíceis, de se entender no livro de Romanos. Até o capítulo 8, vamos dizer que é melzinho na chupeta. A partir daqui é um pouquinho mais complicado, mas coube a mim essa parte e os outros irmãos aí para frente vai trazer mais revelações da palavra de Deus. Então, para entendermos melhor as palavras escritas por Paulo, precisamos ver o livro de Romanos da forma que o apóstolo Paulo abordou o assunto principal da carta. E qual é o assunto principal da carta? O homem é justificado pela fé em Cristo. O homem só é justificado pela fé em Cristo. Na mensagem anterior, o Paulo falou muito bem sobre a questão dos judeus, que os judeus, eles querem, eles até hoje, eles acreditam que para ser salvo, eles precisam fazer o seu sacrifício próprio, mais ou menos assim. Os irmãos pegaram muito bem a mensagem. Então, o assunto principal aí da carta de Romanos é: o homem é justificado pela fé em Cristo. E Paulo, irmãos, para esclarecer aos irmãos ali de Romanos, ele apresenta a carta dividida em partes.
Por exemplo, é o que nós vamos ver aqui. A primeira parte está aí a partir do capítulo 1 até a metade do capítulo 3, quando Paulo fala que toda a raça humana está condenada. Toda a raça humana sem Jesus Cristo está condenada. Não existe salvação para o homem. Por que Paulo está falando isso? Exatamente por causa dos judeus. Porque eles pensavam, eles pregavam que a salvação, eles conseguiriam alcançar a salvação mediante a lei. Mas Paulo mostra aqui que todo homem está morto em seus delitos e pecados, ou seja, está condenado. Então, essa primeira parte, Paulo deixa claro sobre isso. E a segunda parte, que está a partir do capítulo, a metade do capítulo 3 de Romanos até o capítulo 5, Paulo mostra que apesar da condenação do homem, a fé em Jesus Cristo pode justificá-lo plenamente. Paulo mostra nesses capítulos aí que existe a justificação pela fé, mediante o reconhecimento do sacrifício de Jesus ali na cruz, e ele fala que essa salvação não é apenas para os judeus, mas é para os judeus e gentios, ou seja, para todos aqueles que creem em Jesus como Senhor e Salvador, como Filho de Deus. Então, essa é a segunda parte aí da carta aos Romanos. E a terceira parte, que está no do capítulo 6 até o 8, Paulo escreve, irmãos, como servos de Deus, a partir do momento que ele recebe o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador, como os servos de Deus devem proceder na vida cristã, na vida de santidade. Paulo mostra aí que a santificação para o homem, ela é possível a partir do momento que nós recebemos o Senhor Jesus Cristo e nós passamos a viver em novidade de vida, e o Espírito Santo de Deus nos conduz nesse caminho de santificação. Então, essa terceira parte, Paulo também deixa claro a santificação do homem, a partir do momento que recebe o Senhor Jesus. Nós precisamos buscar a santificação, irmãos. E o Espírito Santo de Deus que está em nós é o nosso principal colaborador para isso. Ele é o nosso principal ajudador. A santificação, Paulo mostra aí nesses capítulos que nós precisamos buscar a santificação. E essa santificação, ela tem que ser na dependência do Espírito Santo. A quarta parte, que está a partir do capítulo 9 em diante, Paulo vai mostrar qual o lugar da nação de Israel dentro do projeto de Deus. Eu não vou pregar o que meu marido pregou no domingo passado, porque não tem necessidade. Quem estava aqui ouviu muito bem, ouviu o que ele falou de forma bem clara e objetiva, e com muita revelação da parte de Deus. Mas Paulo mostra aqui que a nação de Israel tem um lugar especial no projeto dele. Porém, a nação de Israel, mesmo conhecendo os planos do Senhor, conhecendo a palavra do Senhor, a nação de Israel rejeitou o sacrifício de Jesus. E essa rejeição, irmãos, ela foi de forma voluntária, porque a nação de Israel decidiu, de forma voluntária, buscar a salvação por meio dos seus esforços, mediante a lei. Está aí a partir do capítulo 9. Então, vocês vão ver ainda algumas mensagens, hoje nós estamos no capítulo 10, então a partir daí tem muito, muito para ser estudado. E a partir de agora vocês vão ver algumas coisas a mais falando da nação de Israel. Então, para continuarmos aqui só foi a introdução, irmãos. Nós vamos ver 2 esclarecimentos essenciais para a gente entender de forma clara a diferença entre a justiça decorrente da lei, que é o que os judeus acreditam, e a justiça mediante a fé, que é o que nós acreditamos, nós que somos salvos em Cristo Jesus. O primeiro esclarecimento é que a justiça decorrente da lei, ela anula Cristo.
A justiça decorrente da lei vai anular o sacrifício do Senhor Jesus Cristo ali na cruz. Quando os judeus optam por cumprir a lei, eles estão falando o quê? Que Jesus não é suficiente para dar salvação. O que Jesus fez ali na cruz não faz diferença na vida dos judeus. Então, de certa forma, eles estão anulando o sacrifício do Senhor Jesus. E detalhe, irmãos, os judeus, eles não foram ignorantes com relação à doutrina da salvação. Nesse pedaço aqui do livro de Romanos que nós lemos, Paulo cita o Velho Testamento 2 vezes. Para quê? Para mostrar que os judeus não eram ignorantes com relação à pregação da salvação mediante Jesus Cristo. O primeiro está em Levítico, capítulo 18, versículo 1. Alguém abre e lê, porque eu estou separadinho aqui, eu acho que até encontro rápido. Mas se alguém conseguir antes de mim. 18, capítulo 5. Eu já achei. Quer que eu leia? Eu vou ler, acho que é melhor. 18, versículo 5. Olha só. Portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis, cumprindo-os, o homem viverá por eles. Eu sou o Senhor. Paulo diz aqui que os judeus, eles não eram ignorantes com relação à salvação mediante Cristo Jesus. Paulo cita esse versículo de Levítico para quê? Para mostrar que os judeus, eles insistiam em viver praticando a lei, porque pela lei eles acreditam que vão conseguir a salvação. Porém, quando Paulo cita esse versículo aqui, Paulo quer dizer algo a mais, algo além. O que Paulo está querendo dizer? Tudo bem, vocês querem viver mediante a lei, vocês querem viver praticando a lei, porém tem um detalhe. Se vocês viverem praticando a lei, vocês vão ser julgados mediante a lei. Se vocês querem cumprir a lei, vocês vão ser julgados de acordo com a lei. Irmãos, isso é sério. Por quê? Porque nós sabemos que de acordo com a lei não existe um justo, nenhum sequer. Então, se não existe um justo, nenhum sequer, se praticarmos a lei de acordo com o que os judeus colocaram aqui, o que vai acontecer? Nós seremos condenados. Nós seremos condenados, sim. Então, nós precisamos observar esse detalhe dessa carta para ver que é sério. Infelizmente, irmãos, hoje, no tempo da graça, vivendo de acordo com o que Deus tem para nós somos tendenciosos, sim, a viver praticando a lei. Mas Paulo deixa claro que, se vocês, judeus, querem viver praticando a lei, vocês têm que ter consciência e ciência de que vocês vão ser julgados de acordo com a lei. E de acordo com a lei, não existe um justo sequer, ou seja, todos serão condenados. Os primeiros capítulos de Romanos, Paulo mostrou o quê? Que não existe nenhum justo, nenhum sequer. Mas se insistirmos praticar a lei, achar que a salvação é pelo nosso próprio esforço, Deus nos julgará de acordo com o que nós estamos praticando. Então, Paulo cita Levítico aí para mostrar que se os judeus decidiram praticar a lei, viver de acordo com a lei, então eles têm que segurar, né, o pé no chão, porque eles vão ser julgados também de acordo com a lei. E mais uma vez eu repito, de acordo com a lei, não existe nenhum justo, nenhum. Você, antes de Jesus Cristo, estava na mesma condição dos judeus que Paulo mostra aqui. Eu, antes de Jesus, eu estava na mesma condição. Não existia, né, salvação, mas em Cristo Jesus, hoje nós somos salvos. Amém? E Paulo também cita Deuteronômio, capítulo 30, do versículo 11
até o versículo 14, Paulo, irmãos, era homem de Deus, viu? Ele pegou um texto lá do Velho Testamento e jogou dentro do Novo Testamento e mostrou que só existe salvação em Cristo Jesus. Olha só, porque este mandamento que hoje te ordeno, não é demasiado difícil, nem está longe de ti. Isso aqui é Moisés falando das leis. Não está nos céus para dizerem, quem subirá por nós aos céus, que nolo traga e nolo faça ouvir, para que o cumpramos. Nem está além do mar, para dizeres, quem passará por nós além do mar, que nolo traga e nolo faça ouvir, para que o cumpramos? Pois esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para cumprires. Paulo resume aqui, né, com esse texto aqui, citando esse texto, ele resume, que é a segunda observação que nós vamos fazer aqui dentro desse esclarecimento. A justiça decorrente da lei anula Cristo. O primeiro, eu falei que os judeus anularam Cristo voluntariamente. Se eu não falei de forma clara, eu subfalei. E Paulo resume a segunda observação. Paulo resume o evangelho de Moisés, o evangelho que ele pregava como sendo o mesmo. Por isso que Paulo citou Deuteronômio 30. Nessa passagem, Moisés fala aos judeus quais eram as leis impostas para eles naquela época. E Moisés deixou claro, não é nada difícil para vocês cumprirem. É tudo para cumprir, é tudo fácil. E não é algo extraordinário, não é algo que exige muito de você, porque é algo que você pode fazer de forma tranquila. Paulo, quando pega esse exemplo lá de Moisés, ele ressalta que não tinha mais necessidade de viver em decorrência da lei, pois as palavras de Moisés demonstraram que a redenção da humanidade seria mediante Jesus Cristo. Mais na frente nós vamos ver o quê? Que o Velho Testamento, irmãos, toda vez que nós lemos o Velho Testamento, ele aponta para Jesus Cristo. E aqui, Moisés já apontava para Jesus Cristo, Moisés já estava mostrando que a redenção da raça humana seria mediante a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então, os judeus não aceitaram ainda que Jesus veio, porém, os judeus leem a palavra de Deus, essa mesma palavra, mas o Velho Testamento, eles leem o Velho Testamento, só que existe uma diferença, eles não têm um Novo Testamento. Para eles é a Torá, né, Roberto? Pastor Roberto. Então, assim, então eles leem apenas o Velho Testamento. Então, aqui, Paulo enfatiza que não existia mais necessidade de viver na prática da lei. Nós precisamos, irmãos, olhar para esse texto aqui e ver que Jesus Cristo, ele veio para pagar o preço na cruz. E hoje nós somos livres da condenação, porque Jesus Cristo já pagou o preço que nós deveríamos pagar. Amém? Um pouco difícil de entender essa parte aqui, né? Mas a segunda parte é mais fácil. A justiça decorrente da fé exalta Cristo, que está a partir do capítulo 6, versículo 6, que nós já lemos. E aqui nós vamos ver 4 fatos inquestionáveis. Mas eu vou ler o versículo 6 até o 11. Olha só. Não perguntes em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos, porém que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Irmãos, 4 fatos inquestionáveis, dentro da justiça decorrente da fé, que exalta a Cristo. Qual é o primeiro? Não existe dúvida quanto ao Deus encarnado. A justiça mediante da fé não deixa dúvida que um dia Deus se fez carne, veio e passou alguns anos aqui na terra e morreu e foi ressuscitado.
Não existe dúvida para nós que Jesus Cristo é Filho de Deus. A justiça mediante a fé, ela exalta a Cristo e, em primeiro lugar, essa dúvida não existe em nossos corações. Paulo fala aqui, não tem dúvida, não precisa mais vir um homem e morrer em seu lugar, porque Cristo já veio. Então, essa dúvida não mais existe. A dúvida do Deus encarnado, Deus já veio, Ele já se fez carne, Ele passou aqui na terra, Ele deu a sua vida pelo amor do homem, por amor ao homem, né? E hoje, Jesus Cristo, Ele pagou o preço. Então, não existe essa dúvida mais. Se eu já recebi o Senhor Jesus no meu coração, essa dúvida não pode existir em nossos corações. Essa dúvida não pode existir em nós, de que o Senhor Jesus era o próprio Deus encarnado. Amém, meus irmãos? Vocês estão comigo, como diz os pregadores? Quem está comigo aí, levanta a mão. Amém? Glória a Deus. A igreja é grande, aí os irmãos ficam lá atrás, parece que não está muito próximo da gente, mas é por causa da distância mesmo. O segundo fato inquestionável, irmãos, que dentro da justiça decorrente da fé, que ela exalta a Cristo, e que não existe dúvida quanto à ressurreição de Jesus Cristo. Quem tem dúvida aqui que Jesus Cristo ressuscitou no terceiro dia? Quem tem dúvida? Irmãos, se o Espírito Santo de Deus já te incomodou, se o Espírito Santo de Deus já um dia falou no seu coração que você precisava aceitar o plano de Deus para a sua vida, se você já aceitou o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, não pode existir dúvida que Cristo ressuscitou. Jesus Cristo ressuscitou ao terceiro dia. Sabe aquele túmulo lá que Maria foi visitar e que ela chamou mais algumas pessoas para mostrar que ele estava vazio? Nós não podemos ter dúvida com relação a isso, irmãos. Porque se a gente tiver dúvida, nós vamos estar agindo como os judeus, anulando a cruz de Cristo nas nossas vidas, anulando a justiça de Deus nas nossas vidas. E eu quero dizer para você, se você tem dúvida no seu coração com relação à ressurreição do Senhor Jesus, você pode ter certeza absoluta, o Senhor Jesus Cristo ressuscitou. Sim, no terceiro dia Ele ressuscitou e hoje nós temos sim o nosso Deus Todo-Poderoso ressuscitado no céu ao lado do nosso Pai. Amém? Você não pode ter dúvida. Se você tiver dúvida com relação a isso, eu gostaria que você voltasse mais uma vez seu pensamento no dia que você fez a decisão por Cristo. Irmãos, sabe o que Deus está colocando no meu coração aqui agora? Sabe por que Deus nos levou a lembrar do nosso dia, da nossa conversão? Porque muitos de nós ainda temos dúvida com relação à ressurreição do nosso Deus. E se Deus está falando para nós aqui nessa noite, é porque muitos de nós aqui, dentro desse templo, tem dúvidas com relação à ressurreição do Senhor Jesus. Isso não pode existir nos nossos corações, irmãos. Jesus Cristo ressuscitou sim. Ele ressuscitou porque estava nos planos do Senhor, que Ele morreria, mas Ele ressuscitaria para nos dar a salvação. Foi o que o presbítero Ivanês falou. O que difere o cristianismo das outras religiões? É que o nosso Deus está vivo. O nosso Deus não está morto. Ele ressuscitou, irmãos. O nosso Deus ressuscitou. E se você tem dúvida, peça a Deus para que Ele traga a revelação clara no seu coração da ressurreição de Cristo, e você vai ver que algo novo acontecerá na sua vida.
Amém, meus irmãos? Não pode existir dúvida quanto à ressurreição de Jesus Cristo. O versículo 7 diz que quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos? Cristo ressuscitou. Essa dúvida não pode existir no nosso coração. E o terceiro fato inquestionável, não existe dúvida quanto à palavra revelada, aleluia, glória a Deus. Não pode existir dúvida quanto à palavra revelada. Vocês sabem o que é a palavra revelada, meus irmãos? Palavra de Deus, está aqui, ó. Palavra de Deus, essa é a palavra revelada. Nós não podemos ter dúvida de que aqui estão as palavras de Deus para nós. Se nós temos dúvida de que aqui estão as palavras de Deus para nós, nós também precisamos fazer uma análise. E Deus vai fazer nas nossas vidas. A existência do Espírito Santo, irmãos, no ser humano, garantiu as Escrituras sagradas. Por quê? Porque quem escreveu a Bíblia foram homens inspirados pelo Espírito do próprio Deus. Por isso que Paulo fala, nós não podemos ter dúvida, a palavra está perto de nós, na tua boca e no teu coração. O que Paulo está querendo dizer com isso? Que o Espírito Santo trouxe a revelação da palavra de Deus aqui, ó, está aqui, ela está perto de nós. E muito mais do que isso, irmãos, o Espírito Santo de Deus está onde? Dentro de nós. O Espírito Santo está dentro de nós. E isso, irmãos, é que nos dá mais motivação para continuarmos a nossa vida cristã. Porque é o Espírito de Deus que nos dirige e nos conduz pelo caminho que Deus tem para passarmos. Nós não podemos ter dúvida com relação à palavra revelada. Nós não podemos ter dúvida, irmãos, Jesus Cristo morreu, Ele pagou o preço pela sua vida, Ele ressuscitou, e quando Ele ressuscitou, Ele pediu a Deus que não nos deixássemos sozinhos. Não foi isso que Jesus fez? Senhor, eu vou, mas eu peço que não os deixe sozinhos. E com isso o Espírito de Deus veio e habitou dentro do homem. E assim, muitos homens de Deus escreveram a palavra dele. Hoje é o nosso manual de vida. Mas mais do que isso, o Espírito Santo que inspirou estes homens está dentro de nós. O mesmo Espírito que falou a Paulo, o mesmo Espírito que falou a Tiago, o mesmo Espírito que falou a João, está dentro de nós. E Ele nos conduz, irmãos, Ele nos conduz pelo caminho que Deus quer. Nós temos a palavra de Deus dentro de nós. O Espírito Santo está dentro de nós. E nós temos o manual de vida aqui, que é a palavra de Deus. Nós não podemos ter dúvida com relação a isso. E se você tem dúvida, o Espírito Santo está dentro de você. Ore e peça a Ele, para que Ele te convença de que aqui estão as palavras do Senhor para a sua vida. De que aqui estão as palavras do Senhor para a minha vida. Amém? Então nós não podemos ter dúvida, irmãos, quanto à palavra revelada. Aleluia! E também, irmãos, não pode existir dúvida sobre a única forma que conduz o homem à salvação. Não pode ter outra forma, ou dúvida com relação à única forma. Qual é a única forma que conduz o homem à salvação? Jesus Cristo. Jesus Cristo, né? A justiça decorrente da fé em Cristo Jesus. Jesus é o único caminho à salvação. O versículo 9 começa assim: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Isso aqui nós não podemos ter dúvidas com relação a isso. Quem pode nos conduzir a Deus é somente Jesus Cristo. A lei, irmãos, ela não nos conduz à salvação, ela nos conduz à condenação.
Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Só existe uma forma pela qual o homem alcança a justiça de Deus, que é confessando o Senhor Jesus Cristo como o Senhor da sua vida e crendo em seu coração que Ele ressuscitou dentre os mortos. Só existe esta forma. Se alguém for te falar diferente, repreende. Amém? Né? Minha irmã gosta de falar, ri para lá para trás. Então, repreende em nome de Jesus. Então, irmãos, e quando o homem reconhece Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, algo extraordinário acontece. O quê? Lembra do seu novo nascimento? Lembra de quem você era antes de Jesus Cristo? Quando você aceita Jesus, você se vê da forma que você era, condenado e determinado ao inferno. Os seus olhos espirituais são abertos e você se vê da forma que você era. Só que existe uma diferença, irmãos. Nós vivemos hoje sabendo quem nós éramos no passado. Nós vivemos hoje sabendo que nós vivíamos no lamaçal do pecado. Só que tem muitas pessoas que ainda vivem escravos do diabo, ainda vivem escravizados pelo pecado e não têm essa visão aberta, não têm essa visão de que só o Senhor Jesus Cristo pode salvar. E é papel da igreja revelar a essas pessoas o poder transformador do Espírito de Deus. É papel da igreja revelar a essas pessoas do Evangelho de Jesus Cristo que traz salvação ao homem condenado. Porque é a partir do momento que os nossos olhos espirituais são abertos, nós passamos a viver na graça, contemplando o que Deus tem, sabendo que o nosso lugar não é aqui, sabendo que o dia que a trombeta soar para nós, nós iremos para junto do Pai e moraremos com o nosso Deus Todo-Poderoso. Nós sabemos que isso acontecerá por quê? Porque Jesus pagou o preço pelas nossas vidas e isso foi revelado a nós. Né? Isso foi revelado a nós, a justiça mediante a fé, hoje ela está clara diante de nós. Hoje nós conseguimos enxergar que salvação só existe em Cristo Jesus. Salvação só existe em Cristo Jesus. E muitas pessoas, irmãos, estão indo para o inferno porque nós não temos abrido as nossas bocas para mostrar que só o Senhor Jesus pode dar a salvação. Irmãos, o povo fala que eu gosto de... que eu prego. Gosto não, que eu prego mais só chicoteando. Meu objetivo não era, irmãos. Não é falar palavras duras, né? Mas eu preciso falar para a igreja. Nós precisamos nos despertar para pregar a palavra de Deus. Nós precisamos nos despertar para proclamar o reino do Senhor. Porque isso, irmãos, isso é para nós. Isso cabe à igreja do Senhor proclamar as boas novas de salvação. Isso não cabe aos anjos, nós sabemos disso. Isso cabe a mim, cabe a você. E o que eu tenho feito por isso? O que você tem feito por isso? Irmãos, algo que você pode levar para a sua casa. O seu testemunho fala de Jesus Cristo. O seu testemunho pode falar de Jesus para uma outra pessoa ou não. Se você não tem coragem de abrir a boca para falar do amor do Senhor Jesus Cristo, fale do amor de Deus, testemunhando quem Deus é na sua vida, com a sua atitude, com a sua forma de proceder. Fala do amor de Deus por meio da sua vida. Muitos pregadores não gostam disso, falam que tem que apenas manifestar, não prega Jesus. Não que eu discorde deles, né, mas eu vejo que
o nosso proceder, o nosso testemunho, às vezes fala muito mais do que palavras. Se você quer pregar a Jesus, se você quer testemunhar quem é Deus na sua vida, comece demonstrando com as suas atitudes. Comece mostrando que você é justificado pela fé mediante Jesus. E você vive na graça, recebendo de Deus tudo que está na graça. Irmãos, a graça ela é divina. Nós podemos navegar, nadar na graça. Nós não podemos abusar e pecar, né? Porque a graça está sobre nós. Mas nós precisamos sim viver de acordo com a graça e crer em tudo que Jesus Cristo fez nas nossas vidas. Amém? Nas nossas considerações finais, antes eu quero só ler algo que eu coloquei aqui. Quando, irmãos, nós somos justificados pela fé, nós mergulhamos em uma vida recheada pela graça de Deus. E nesse nível de graça, não temos mais dúvida, nos é revelada a podridão que vivíamos e que o seu único objetivo era nos escravizar, nos deixando cegos acerca dos benefícios conquistados por Cristo Jesus na cruz. Antes de aceitarmos Jesus, nós vivíamos dessa forma, mas hoje nós estamos na graça e nós estamos aproveitando ou vivendo dos benefícios conquistados por Jesus na cruz. E um deles é a salvação. Amém? A salvação do homem, nas nossas considerações finais. Inclusive, eu gostaria que a gente cantasse aquela música, a segunda que vocês cantaram, Kelly Dias, que eu não me lembro, eu não vou cantar para vocês, não. Porque senão é perigoso vocês pedirem para eu calar a boca, né? A salvação do homem, irmãos, sempre foi da mesma forma. Deus sempre teve um único povo. Sabe quando começou a igreja do Senhor Jesus Cristo? Onde foi? Lá no Éden. Concorda comigo, pastor? A igreja do Senhor começou lá no Éden. Por quê? Porque desde lá, Deus tinha um plano, um projeto de ter um povo separado. Um povo exclusivo dele. E hoje nós fazemos parte. O que Moisés ensinou no Velho Testamento, Paulo nos ensina no Novo Testamento. Então existe uma ligação entre o Velho e o Novo Testamento. Nós não podemos separar um do outro. Eles estão interligados. A diferença que existe, como eu já disse mais ou menos, entre a leitura que nós fazemos do Velho Testamento e a leitura que os judeus fazem é que eles leem o Velho Testamento e ficam só ali. Nós lemos o Velho Testamento e já vemos Jesus Cristo lá no Novo Testamento, não é assim? A gente lê o Velho Testamento e a gente já vê Cristo Jesus, né, que é a lâmpada para os nossos pés, né? Isaías fala sobre isso. Então a gente lê o Velho Testamento e a gente já começa a usufruir dos benefícios da morte do Senhor Jesus Cristo. Essa é a diferença entre a leitura que nós fazemos e a leitura que os judeus fazem, porque nós lemos o Velho Testamento sabendo que tudo era uma preparação para a vinda do Senhor Jesus. E nós sabemos também que a lei existiu para conduzir a humanidade até Cristo. E Cristo, irmãos, é o fim da lei. Cristo pôs fim na lei, porque quando ele morreu na cruz, o que ele fez? Ele rasgou toda a nossa dívida. Ele rasgou tudo aquilo que o diabo tinha para nos condenar, tudo aquilo que o diabo tinha para nos acusar. Ele rasgou. Sabe quem você era? Hoje você é nova criatura em Cristo Jesus. Hoje você pode falar para Satanás que você é mais do que vencedor. Que o que ele pegava no seu pé, aquilo que te aprisionava lá no passado, hoje não te aprisiona mais, porque você é livre em Cristo Jesus. Amém?
Cristo revogou a lei e hoje nós somos livres de toda a condenação. Os primeiros capítulos de Romanos hoje não faz mais tanta importância para nós, faz para a gente conhecer, né? Mas nós não estamos mais embaixo de condenação. Hoje nós somos livres em Cristo Jesus.